1980, no início da implantação aqui da diocese, das paróquias, então eu me encontrei com o seu Carlinhos. Aí eu falei com ele, seu Carlinhos, aqui em cima desse morro, eu ia passando, vou construir a igreja dedicada à vida do Espírito Santo. Ele disse, oba, eu vou ser imperador. E aí começou a ver Divino Espírito Santo, né? Mas ele acreditou mais do que eu, e então nós tocamos para frente e o povo correspondeu a uma expectativa do povo que esperava o Divino Espírito Santo, né? Aí esse morro aqui é dedicado ao Divino Espírito Santo. Aí começou o festejo, chegou a folia e fez lá a celebração do Divino. Aí começou o festejo do Divino Espírito Santo, justamente em 1980, em cima do morro. E aí começou a festa, muito animada, muita gente, muita... Lá no céu, e paz aos céus, amém. Glória a Deus, lá no céu, e paz aos céus, amém. E assim foi o começo da fé do Divino Espírito Santo. Então, falar do Divino para mim é muito emocionante falar do Divino. Meu tio, Monsenhor Jacinto, ele dizia que não existe maior devoção se não é ao Divino Espírito Santo. E em 2016 nós viemos para uma festa aqui e nós colocamos as bandeirolas. E de 2016 para cá nós nunca abandonamos a paróquia. Passamos em outras para missas, mas nós somos paroquianos do Divino Espírito Santo. É uma fé que nos motiva, nos faz crescer como pessoa, como pessoa, porque não tem palavras para dizer, para vivenciar enquanto servos, né? De trabalhar sorrindo, chorando. É muito especial, né? Viver e vivenciar essa fé no Divino. Enquanto paróquia, nós temos nossa comunidade não é tão grande, ela é maior quando tempos de festa, mas a nossa comunidade é unida, é guerreira. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, somos tão poucos, né? Mas é o que a gente mais quer, que cresça essa fé e que aumente nossa comunidade, mas ela é unida. E isso conta demais, aumenta cada dia mais o nosso querer ficar aqui. Amados irmãos, é de suma importância a gente agradecer a Deus. Hoje na festa de Pentecoste foi uma festa muito animada, a participação bastante, né, da comunidade de Porto Nacional. Eu como pároco, é uma das festas maiores aqui da nossa cidade. Que Deus abençoe as pessoas. Isso é de fundamental importância, a gente estreitar esses laços de amizade, de fé, que o Divino Espírito Santo possa nos iluminar e fortalecer hoje e sempre. Amém. Juntamente, né, com a tradição e juntamente com a fé do Divino Espírito Santo, que Deus nos abençoe, proteção do Divino Espírito Santo a todas as famílias portuenses, que Deus o abençoe.
nesse dia de Pentecoste. Aqui, realizando o festejo do Divino Espírito Santo aqui em Porto Nacional. É isso aí, emoção muito grande. Hoje, aqui realizando esse festejo. Mais uma vez, a cultura de Porto Nacional aqui. Obrigado a todos que me ajudaram. A cultura não pode deixar acabar. Vamos seguir. É uma alegria imensa, né? De ser coroado como imperador do Divino Espírito Santo. Ontem foi a coroação e hoje é Pentecoste, está terminando o festejo. É uma alegria imensa que a gente não sabe nem explicar. A devoção do Divino Espírito Santo, desde quando eu me entendi por gente, já tinha o festejo do Divino Espírito Santo. O meu pai foi festeiro em Chapada em 80. E aí daí pra cá, a minha família, a minha irmã, o meu cunhado, mais a minha irmã foi festeiro em Chapada. Aí depois veio o meu irmão, mais a minha mãe de novo, imperador, imperatriz. E é isso, e eu tinha vontade de ser imperador, mas não aqui em Porto Nacional, mas o Divino, né, diz assim, você vai ser festeiro aqui em Porto Nacional, não vai ser lá na sua cidade. Então, eu cumpri a vontade do Divino, né? Graças a Deus eu tive a sorte de ser escolhido para ser o capitão e fizemos a nossa festa. Foi aquelas novenas dos 10 dias, mas muito gratificante, com a ajuda de todos, sabe? A gente conseguimos fazer. Mas graças a Deus deu tudo certo. Hoje estamos completando a festa, entregando a festa para todo mundo e estamos, graças a Deus, muito gratos com o apoio de todos. E todos compartilhou, todo mundo veio, os amigos, os parentes, sabe? Todos que consideram a gente. E muito obrigado. A equipe toda a equipe junto com a gente. Os festejos do Divino sempre foi na igreja. Sempre foi. A igreja, o Divino, o que é festa do Divino? É aniversário de fundação da igreja. A igreja católica nasceu com a vida do Divino Espírito Santo, que os apóstolos estavam todos reunidos quando o Espírito Santo chegou e falou para Pedro, tu és Pedro, fundaria a minha igreja. Né? Jesus falou para ele e recebeu o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a festa da fundação da igreja católica, da nossa igreja cristã. Então a importância dessa festa foi grande, essa festa. Só tem que antigamente, na época, quando começou os festejos do Divino na igreja católica, não tinha paróquia do Divino, tudo era nas matrizes. Então era a matriz que festejava o Divino Espírito Santo, nas catedrais, nas matrizes das paróquias. Então toda paróquia, toda igreja celebra a festa do Divino. É para a igreja toda.
a Igreja Católica no mundo todo, no dia do Divino Espírito Santo, que termina o tempo pascal, agora é o tempo comum da Igreja, em que a Igreja continua agora como Igreja, tempo comum. Então, o tempo pascal, vem o tempo da Quaresma, aí vem a ressurreição de Jesus, aí o tempo pascal preparando, quando vem o Espírito Santo, funda a Igreja, e a Igreja continua agora com a festa do Divino Espírito Santo. Esse é o sentido da festa do Divino. É aniversário da Igreja Católica, né? A criação da Igreja nasceu praticamente com a vinda do Espírito Santo sobre os 12 apóstolos que estavam lá reunidos, e aí foi fundada a Igreja. Aí veio outra realidade particular, minha. Quando eu era seminarista, aqui em Porto, fui seminarista aqui, tinha a festa do Divino aqui na Catedral. Mas o Monsenhor Juraci, já com muito tempo, começou a criar uma capela lá, arranjou um terreno, arranjou lá uma área e tudo, e começou a criar a capela, uma capela do Divino, entendeu? Capela do Divino. Então eu fui pároco aqui, depois como padre, me tornei padre, e aqui no Divino, né, eu assumi a paróquia da Catedral e trabalhava na Capela do Divino Espírito Santo, mas não era paróquia. Aquele tempo foi reformado comigo, aquele mais que está lá, foi comigo, foi reformado, reformamos uma igreja, aumentamos a igreja. Nesse sentido, eu como pároco, que trabalhei aqui como pároco. Então, a Igreja do Divino aqui, e depois, com o novo bispo, entendeu? O trabalho, a festa foi crescendo e tudo, e a cidade depois foi crescendo, e lá transformou em uma paróquia. É uma paróquia hoje, tão independente, ligada à diocese, mas não está mais ligada à catedral. Lá tem um padre independente, o padre que trabalha junto com os outros padres, né? A paróquia, cada paróquia tem um padre, o responsável, unido aos outros padres. Então a paróquia do Divino aqui hoje, para mim, voltar como bispo agora, e ser bispo dessa diocese e trabalhar na Igreja do Divino, meu Deus do céu, é muita responsabilidade e muita honra para mim, porque eu trabalhei ali, ajudei, trabalhei como padre na época e agora sou bispo, né? Então é responsabilidade. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus por este momento que estão vivendo agora a nossa igreja. Passemos agora a reunião dos bispos do Brasil, dos padres, vendo o que é a igreja, é o desafio. Então a gente tem que ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não funciona. Então nós temos nosso Deus, é trino. É o Pai que me criou, é o Filho que me salvou, é o Espírito Santo que me santifica, me dá os 7 dons para mim continuar a obra desta igreja que ele fundou. Fundaria a minha igreja. Jesus fundou essa igreja. Então eu sou responsável desse trabalho como bispo agora dessa diocese de Porto Nacional. E aqui é a paróquia do Divino Espírito Santo em Porto Nacional, onde começou essa diocese, é aqui. E olha para o Tocantins todo era Porto Nacional, a diocese de Porto. E aqui foi muita responsabilidade. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus pelo apoio dos padres, o apoio dos leigos, das leigas, o trabalho que está sendo feito nesta igreja, nesta diocese de Porto Nacional. Falar da Igreja do Divino Espírito Santo, para mim é muito gratificante. Já tem muitos anos que eu faço parte dessa história. Comecei aqui ainda criança, né, com meus 9 anos de idade. Não quer dizer que eu sou velha, né, mas meus 9 anos de idade. E estou aqui até agora. Vi mais ou menos ela crescendo e dando os seus passos de cada ano, se embelezando mais a nossa festa. Ela iniciou com a história de seu Carlindo e o Monsenhor Juraci, que foram os primeiros que pisaram aqui, que começou essa história. E o seu Carlindo foi o primeiro imperador dessa festa, né, que hoje se tornou a maior festa de Porto Nacional para a gente, né? E como falar da festa do Divino, ela não é só da paróquia do Divino Espírito Santo, só não é do Jardim Brasília, mas sim de Porto Nacional. Porque quando chega a festa do Divino, vem gente de todos os setores da nossa cidade. Vila Nova, Jardim Querido, Novo Planalto, de todos. Então, quando você vê o início, a partir das 18 horas, você vê essa ladeira aqui daquela senhorinha com bastão, com cadeira de roda subindo, é muito gratificante. E para mim, falar do Divino é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o Deus nosso. E eu fazer parte dela, para mim, é uma história muito grande, muito boa.
A valorização das manifestações culturais e religiosas, como a festa do Divino Espírito Santo em Porto Nacional, é essencial para preservar nossa identidade e fortalecer laços comunitários. Essas celebrações não apenas mantêm viva a fé, mas também promovem a solidariedade e a cultura tocantinense. Que possamos sempre reconhecer e celebrar nossas tradições, unindo gerações em um legado de amor e devoção.